Nós queremos dar as boas-vindas, muito bom ter conosco, e também ao Magalhães, este é o nosso membro aqui da comunidade, que eu conheci, nosso programa de WhatsApp, e é bom ter nós oramos para Jesus, reunimos aqui a vizinhos, para a terra, para os grupos, para os irmãos do Evangelho, são células, para encontrar aqui em nós nessa comunidade, podemos nos conhecer melhor. Amém? Nós temos falado a respeito do segundo Evangelho. Esta é a nossa sétima exposição neste sermão. Estamos trabalhando nas bem-aventuranças, que é a primeira parte do segundo Evangelho, em que Jesus apresenta quem são os indivíduos felizes, de fato, na perspectiva de Deus, e também quais são as características daqueles que pertencem ao povo de Deus, ao reino de Deus, como Jesus descreve que chegou ou está a chegar no capítulo 3. No capítulo 4. No capítulo 4 de Mateus, especificamente no versículo 17, Jesus fala a respeito do reino de Deus que está a chegar e que devemos nos arrepender. E como é que vivem aqueles que se arrependeram, ou os arrependidos, que pertencem ao reino de Deus? O que caracteriza aqueles que pertencem a esse reino que está sendo estabelecido por meio da encarnação de Cristo? O Sermão da Montanha, Jesus, capítulo 5, verso 1, vai começar a apresentar o padrão de vida, o padrão ético, moral, e muito mais do que isso, o padrão de vivência daqueles que pertencem a esse reino. Digamos, este reino está trazendo uma nova realidade, uma nova perspectiva de caminhar. E aqueles que são fruto deste reino, vivem como? De Jesus. São felizes. E quais são as suas características? Eles são bem-aventurados. Por quê? Porque eles são pobres de espírito. Eles são bem-aventurados porque eles oram. Eles são bem-aventurados porque eles são mansos de coração. Eles são bem-aventurados porque eles têm fome e sede de justiça. Eles são bem-aventurados. Por quê? Porque eles são misericordiosos. E eles são bem-aventurados também porque eles têm um coração puro, como falamos no ano passado. E hoje, eles são bem-aventurados porque eles são promotores da paz. Eles são pacificadores. Eles promovem paz. Digamos, as pessoas que pertencem ao reino de Deus, quando vai se construindo aquilo que são as bases da sua existência, da sua identidade, os pilares, ou talvez os degraus que o constituem, que o constroem, para desses degraus estão esses elementos. E teólogos há que pensam, John Lennon trabalhava essa ideia, que o sermão da montanha das bem-aventuranças são degraus na construção da identidade do indivíduo cristão. Digamos, é impossível alguém ser, por exemplo, que é puro de coração, se ele não for por alguém que é pobre de espírito. Alguém que se vê como um miserável pecador e sem recurso em si mesmo para se salvar ou para caminhar como Deus quer. É impossível alguém chegar na fase de promover paz como Cristo quer, se ele primeiro não passar por ser pobre de espírito e não chorar pela sua miséria. E se ele não for o quê? Não for manso ao ponto de ser alguém que espera e confia que Deus é quem vai estabelecer justiça, se ele não passar por fome e sede de justiça, se ele não for misericordioso e se ele não for puro de coração. Porque cada um desses itens, ou dessas bem-aventuranças, fazem o quê? São degraus que os que vêm antes
são fundamentais para os que vêm depois de uma verdade na vida desse indivíduo cristão. Então, outro ponto, por exemplo, para esse momento do que vem, que é bem-aventurar aqueles que são perseguidos. Bem-aventurar vós para os perseguir. Para aquilo foi. Para alguém conseguir chegar nesse nível de enxergar, ser bem-aventurado por ser perseguido por Cristo, ele tem de passar por essas realidades, esses degraus da identidade, da formação do caráter, do ser cristão, que vai ter um culto sobre ele. Então, eu desvio os pacificadores, aqueles que promovem paz, aqueles que trabalham pela paz. Quando a gente lê um texto como esse, nós temos que parar e nos perguntar: o que seria ser pacificador aqui? Bem-aventurado está falando de feliz, ou então abençoado. Bem-aventurado é o indivíduo que é feliz, ou quer dizer abençoado. Abençoado é, feliz é, ou como é feliz, ou como é abençoado. Agora, o pacificador é fundamental que às vezes pense um pouquinho daquilo que ele não é. Por quê? Porque a gente pode usar a palavra pacificador e justificar uma série de coisas. Por exemplo, tem gente que constrói a ideia de ser pacificador significa não ser alguém que está disposto a condenar crimes, injustiça e males. É ser uma espécie de gente omissa. Nós, por exemplo, estamos vendo nos últimos 15 dias em Angola, nas redes sociais e também fora dela, ao caso do humorista Saúl, em que disse que a esposa o denunciou e a possibilidade é de que a denúncia é por causa de alguma violação à filha de criação. Há quem pensa que o pacificador é alguém que vê isso e não faz nada. E fica, olha, eu não posso entrar em briga, em litígio. Não é isso. Por quê? Porque esse pacificador, antes de ser pacificador, sabe quem ele é? Ele é alguém que tem fome e sede por justiça. Então, bem-aventurado pacificador é também quem? É também pobre de espírito, é também alguém que chora, é também alguém que é manso, é também alguém que é misericordioso, é também alguém que tem um coração puro e, portanto, ao mesmo tempo que ele promove a paz, ele faz o quê? Ele tem fome de justiça. Então ele vai condenar a justiça. Ele vai, por exemplo, em meio a crimes, em meio à injustiça, ao mesmo tempo que ele quer que haja paz, ele vai se manifestar, ele vai agir de forma que era justiça. Até porque a fome e sede de justiça tem também a ver com promover a paz. Mas como? Porque no momento de crime, de abuso, de males sociais, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou agindo, batendo de frente contra um sistema, contra alguma injustiça, onde há injustiça e corrupção, há o quê? Há gente perturbada, há gente afetada, há gente destratada, há gente sofrendo. Portanto, a ação de alguém que zela por justiça, ao mesmo tempo que tem confronto, tem o quê? Tem conflito. Dar a alguém alívio, dar a alguém paz, dar a alguém tranquilidade para viver. E neste caso, por exemplo, a menina que vem há anos estando talvez perturbada, não é certeza, é o que se tem ali de informações circuladas, mas se for verdade, a menina vem ali há anos sofrendo. E, portanto, agir com justiça, traz o que para aquela menina? Algum alívio, alguma paz. Então, aparentemente, onde alguém que age com justiça não é pacificador, não é verdade. Uma segunda coisa que muita gente pensa que esse pacificador tem a ver com o quê? Tem a ver com, por exemplo, ver heresias sendo pregadas e não fazer um trabalho de apologética. Dizer, olha, não, eu não posso
defender o Evangelho, condenar os profetas, eu não devo condenar falsos meios. Por quê? Porque eu sou pacificador. Não. A apologética, o trabalho da defesa da fé cristã, internamente e externamente no cristianismo, é um trabalho que Paulo chama de bom combate. Quando Paulo diz combater o bom combate, do bom combate de Paulo, parte dele é o quê? É a defesa da fé. Porque Paulo se coloca como, como defensor do Evangelho, defensor da fé cristã. Portanto, dizer que, olha, eu sou pacificador e não me coloco na trincheira para combater os males que existem no cristianismo, é não saber o que é ser pacificador. É, na verdade, ser omisso, é ser conivente com algumas coisas e depois o Evangelho de Jesus. Agora, uma outra coisa, que pessoas trabalham como pacificador, tem a ver com eu não posso ser militar, não posso ser policial. Por quê? Porque eu sou o quê? Eu sou pacificador. Quando, na verdade, o militarismo e a polícia demonstram o quê? Demonstram que o nosso mundo está em desordem. Por que não temos polícias? Por que não temos militares? Por causa da desordem que o mundo se encontra. Então, o militarismo e também a vida policial não tem a ver com guerra necessariamente, mas demonstra o quê? Demonstra que o nosso mundo está em desordem. Tem criminoso, tem gente que coloca as coisas como não deveriam. Porque é isso que a cadeia demonstra. Por que a gente coloca alguém na cadeia? Porque a pessoa está trazendo bagunça, desordem no convívio social. Então, ser polícia, ser militar, não impede o cristão de o ser, por causa de ser pacificador. Então, o que tem a ver aqui com ser pacificador? Sim, tem a ver com a promoção da paz. Mas isso aqui fala do quê? Promover a paz ou ser pacificador tem relação com aquilo que nós nos tornamos. O que não nos tornamos? Nos tornamos inimigos uns dos outros. O pecado tem consequências. Depois que o pecado entra no mundo, o pecado afeta a relação do homem com Deus. Essa é a consequência espiritual do pecado. O pecado afetou a relação do homem, por exemplo, com o quê? Com o universo, com o meio ambiente. São as consequências ecológicas do pecado. O pecado afetou também o quê? Afetou, por exemplo, a relação do homem com o seu outro homem. E aqui, homem é ser humano. A relação do homem com homem, homem com mulher, foi afetada. Isso são as consequências sociais, psicológicas da queda. O que isso quer dizer? Nós estamos quase que numa eterna guerra, o tempo todo, por causa do pecado. A humanidade vive em guerra. Só que a guerra que nós vivemos não é meramente, ou não é apenas guerra em que pegamos armas de fogo e nos matamos. Quando você olha para a história da humanidade e à luz da Escritura, o que você vê? O quanto o homem virou o lobo do homem. O homem, depois do pecado, se tornou o quê? Inimigo do homem. Passamos a nos distratar uns dos outros. Passamos a nos perseguir uns aos outros. Às vezes, sem usar arma. Nós nos matamos. Caim matou Abel. Por quê? O ciúme. O homem chamado Lameque, no capítulo 4 de Gênesis, matou outro homem simplesmente porque pisou no seu calcanhar. Quando olhamos para as relações entre homens e mulheres, o que nós encontramos? Homens que abusam mulheres, maridos machistas, e teve de surgir o feminismo para tentar encontrar alguma forma de defender a mulher, apesar dos muitos defeitos e críticas. Tem ali um barulho. Mas a existência de movimentos como o feminismo demonstram o quê? Que o homem é inimigo do outro homem. O fato
fato de que no contexto familiar há pais, há primos, há tios que abusam outras pessoas, demonstra o quê? Estamos em guerra. Então o ser humano está em guerra. Você olha para o nosso mundo de negócios capitalista, estamos em guerra constantemente. Por quê? Porque o patrão, muitas vezes, ele quer o dinheiro dele. Ele quer ter sucesso. Ele quer alavancar sua empresa. E não está preocupado, por exemplo, com quem? Com o seu trabalhador. O trabalhador, o quê? Seus 30 mil, os 30 mil, tá bom. As preocupações que deveria ter, não foi ali para isso. Ele já acabou. Estamos em guerra. Ontem, ou sexta-feira, estava saindo aqui do tempo. E ia pegar o táxi. Táxi procurando. Havia muita gente. Até falei, presidente, esse aqui nem é hora de você sair. Estiver na igreja e vê que bateu 18 horas, fica aqui mais um tempinho, porque é melhor ficar aqui e sair um pouquinho mais tarde, sair 18 horas, porque aí fica muito cheio. E chamou o táxi e me levava. Eu fui entrar no táxi. E ele se falavam assim, de uma forma. E eu tentei entrar com calma. Alguém passou. E eu não entendi o táxi, eu estou esperando o táxi. Tem uma senhora ao lado, gritou: que homem é você? Que homem é você? Que... Mas senhora, se a gente se matar aqui por causa do táxi, não é ser homem. Esse homem é o quê? Eu tenho que entrar no táxi, rompendo o outro. Eu falei, não estamos em guerra. Então agora do nosso povo, vai ver o táxi, vou para minha casa. Porque nós estamos em guerra o tempo todo. E isso aqui é na família, marido e mulher competindo, pai e filho brigando, é na igreja, ovelha e pastor, é no táxi. A humanidade vive assim, como inimigos. E somos inimigos, não é porque não nos falamos. Somos inimigos? Não, falamos muito bem. Somos inimigos como? À medida que você não importa tanto para mim. O que importa? Eu estar bem, eu ganhar, eu subir no táxi, eu conseguir. Se eu subir no táxi e te machuquei, não importa muito. Se eu conseguir subir no táxi e partir uma criança, é irrelevante, porque o que eu conseguia subir no táxi acabou. Então somos inimigos, não porque não falamos. Somos inimigos socialmente, porque ele, em primeiro lugar, e você depois na esquina. Somos inimigos não porque, olha, eu não me dou bem, eu odeio o A ou o B. Não, somos inimigos porque quem tem poder às vezes não está preocupado em fazer o quê? Em servir, em abençoar. Quem não tem poder? Então está no poder como político e o poder é o quê? É o nexo dele, é ganhar alguma coisa, é fazer a lei que me beneficia. O povo também. Agora, é nesse nível que o pecado nos colocou bem inimizado, que teve implicações em coisas bem mais grandes em termos de dimensão, como nações que colonizaram outras nações, como impérios que subjugaram outros povos e passaram a ter escravos, como gente que tem poder e então oprime outros. Tudo isso, em direção a maiores e menores, demonstram o quê? O quanto nós estamos em guerra. Então vem Jesus e diz que felizes são aqueles que são o quê? Pacificadores, que estão a promover paz. Pastor, o que é isso? Eu vejo pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deixa eu comentar então a pessoa de filho de Deus. O texto aqui é falar que serão para filhos de Deus. Quer dizer o quê? Aqui tem duas implicações. Uma implicação ontológica do ser, uma implicação funcional. Eles querem dizer, serão chamados filhos de Deus, quer dizer, eles serão semelhantes a Deus. No texto bíblico, e especificamente no contexto que eu tenho chamado, você perceberá que quando alguém diz que é filho do ar, por exemplo, filho de Belial, Nabal é um filho de Belial. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele é parecido, que ele é semelhante a Belial. Então a ideia aqui é eles serão o quê? Semelhantes a Deus.
Eles serão parecidos. Mas em que aspecto? Agindo, promover paz é fazer o quê? É agir conforme Deus age. Então, serão chamados filhos de Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles estarão agindo como Deus age. Estarão sendo parecidos com Deus. E diz para o teólogo, não há nada que o homem possa fazer, ou que o homem faz, que o torna mais parecido com Deus do que promover paz. Por quê? Porque Deus é o príncipe da paz. Porque o Messias que viria é o Senhor da paz. Mas paz em que sentido? Paz no sentido de reconciliação. Porque Jesus é o reconciliador entre quem? Homem e Deus, e homens com os homens. Jesus vem para nos reconciliar com Deus Pai e nos reconciliar com quem? Entre nós mesmos. Portanto, ser pacificador é ter essa premissa. Agir assim é agir como Deus age. É agir como quem é filho de Deus. É agir como quem padece de Deus. Fazer o quê? Trazendo reconciliação. Então, o que é ser pacificador? Ser pacificador é ser alguém que promove a reconciliação. Agora, a reconciliação aqui começa com quem? Começa com a gente enquanto gente humana. Não é ainda imediatamente no começo de você e teu marido, você e teu filho. Começa com quem? É você e o outro ser humano. É uma reconciliação social. É uma reconciliação em que, sim, eu vou subir um táxi, mas eu não vou esmagar alguém que subir um táxi. Sim, é uma reconciliação em que eu vou ser um patrão, mas eu não vou pagar as pessoas menos do que eles são dignas de receber, podendo pagar. Sim, é uma reconciliação em que eu vou lidar com o meu irmão, não como se eu fosse superior a ele, melhor do que ele, e então humilhá-lo, desprezá-lo, como quem diz, sabe com quem está a falar? Eu tenho de poder de entrega de nome. É uma reconciliação em que eu tenho uma posição e a minha posição não é para mero benefício próprio. Para quê? É para poder tocar outros do mundo em que estamos. Por quê? Porque a partir de Cristo, o homem feliz é o homem que faz o quê? Que entendeu que ele foi reconciliado com Deus e na morte de Cristo pode reconciliar totalmente nós os homens e, portanto, não estamos em guerra. Eu não estou aqui para brigar com A, com B ou com C. E eu brigar aqui não é brigar se matar apenas. É o quê? É a forma como nos tratamos. É a forma como nos consideramos. É a forma como lidamos uns com os outros. É a forma como, apesar do meu lugar desconfortável. Lembra que na sexta-feira, ou sábado, quando a senhora falou para mim, eu não sei que tipo de eu disse, senhora, entrando parte para trás do outro, mas você é burro. E eu estou aqui, não estou entendendo a senhora. Mas já é uma coisa que estava atrasada, talvez seja por isso mesmo. Mas espero quando tiver, não tem que me submeter a fazer o quê? Até de encontrar alguém para táxi. Porque não estamos em guerra. Bem configurado alguém que promove paz. É alguém que está lutando por reconciliação. Para que a gente consiga viver num amor em que o político não está em guerra contra o mal. Em uma amor em que o que é a polarização unida em pelar, em que a polarização dos partidos não nos impede de poder sentar, estar junto, conversar e dialogar. Promover paz é ser alguém que está dizendo o quê? Nós não estamos em guerra. Nós não estamos guerreando. Não estamos aqui para competir. Não estamos aqui para... Nós estamos em paz. Jesus morreu para quê? Para que haja paz entre nós. Portanto, o pacificador é um indivíduo que tudo que ele puder fazer,
para que haja paz, ele fará. Isso não significa que ele verá a corrupção e fingirá que não está bem. Ele vai condenar a corrupção. Por quê? Porque a corrupção é parte do quê? Daquilo que é a guerra. Então, denunciar a corrupção quer dizer o quê? Nós não precisamos estar em guerra. Porque agir corruptamente é fazer o quê? É agir como quem está em guerra. Então, o pacificador, ele vai promover paz. Mas como? Fingindo, por exemplo, que não está bem injustiça. Não, ele vai fazer injustiça. Mas por quê? Porque na cabeça dele a injustiça é parte do quê? Do problema da guerra que estamos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai denunciar. Porque o alvo dele é o quê? É ver que haja o quê? Reconciliação. Esta manhã, eu ouvi dizer-nos, primeiro, é uma das nossas Jesus. É preciso que haja entre nós reconciliação. Nós não estamos em guerra. Não estamos em guerra. Então não precisa haver aqui entre nós o quê? Guerras, grupinhos. Não precisa haver entre nós possíveis disputas sobre cargos, possíveis disputas sobre quem tem mais prestígio e quem é melhor. Nós somos reconciliados e somos chamados para saber o quê? Agir como quem for reconciliado e com paz. E como é que a gente faz isso? É agindo com graça, com gentileza, agindo com bondade, agindo com doçura, com os outros. Temos a capacidade de nos tratarmos uns aos outros com o quê? Com verdade, mas com amor. Temos a capacidade de não precisarmos fingir que a forma que o outro fala machuca. Não escolha que machuca, mas como ter a capacidade de fazer o quê? De olhar para o outro que está melhor do que eu, indo melhor do que eu, e não precisar articular alguma coisa. Para quê? Para derrubá-lo. Porque nós já fomos reconciliados. Com a sua família, com a sua casa, com o seu amigo, com a sua esposa, com os seus irmãos, com os filhos, com quem quer que seja. Você não precisa estar brigado. Lute para ser aquele que está promovendo paz. Como? Com doçura. Paz. Como? Fugindo da guerra. Paz. Como? Não tem a ver com não ter conversas profundas. Quem é casado sabe que existem no casamento conversas inadiáveis. Que são conversas confrontadoras. Que são conversas que nos desafiam. Que são conversas às vezes chatas. Minha esposa é alguém que às vezes tem algum receio para ser chata. Eu não tem que ser chata algumas vezes. Por quê? Porque isso me desafia. Porque se ela não for chata algumas vezes, em termos conversas desafiadoras, não desafia. E o homem, o ser humano, pode se acomodar com facilidade. Então existem momentos que o marido, que a mulher tem de parecer chata, alguma conversa, para despertar o parceiro ou parceiro. Ainda que naquele momento parece ser chato, depois de algum tempo se perceber aquilo foi importante. Então, ser pacificador não é ter medo de parecer chato, mas é o quê? É ser gentil, é ser dócil, é lidar com o outro como o quê? Como gente que foi reconciliada. Então eu lido com a pessoa, eu trato a pessoa, tentando encontrar caminhos para que a gente esteja bem e obrigado, sem que a gente vá para o quê? Apresente para as polarizações. E aqui, Jesus está falando para um contexto. Tem grupos como os zelotes. Quem são os zelotes? Zelotes são os judeus que lutam pela independência dos judeus do Império Romano. Só que há uma diferença dos zelotes para os grupos religiosos ou políticos. Os zelotes são nacionalistas.
estão dispostos a pegar arma, fazer o quê? Para entrar em guerra, se matar com Roma e então tomar o peito romano. Vem Jesus e diz, na verdade, bem-aventurado, não quem está pegando em arma para querer fazer guerra e se matar. Bem-aventurado é quem entendeu que o caminho não é o caminho da guerra. O caminho é o caminho da paz. É o caminho da reconciliação. É o caminho do diálogo. É o caminho de podermos buscar alternativas para solucionar os nossos problemas. E não partir para armas e nos matarmos. Nos matamos por quê? Porque estamos em guerra. Já lhe disse, não estamos em guerra apenas quando pegamos arma. Estamos em guerra no dia a dia. Estamos em guerra no trabalho. Estamos em guerra no país da família. Estamos em guerra na igreja. Estamos em guerra o tempo todo. Nós, que somos de Cristo, é que estamos a dizer: não. Eu não estou em guerra. Eu não estou aqui disputando com você como se estivéssemos guerreando. Eu e você, a partir de Cristo Jesus, podemos ser reconciliados. Cristo veio para nos reconciliar desse mal social que o pecado trouxe. Então, a partir daqui, o capitão bem-aventurado, ele é alguém que age como alguém reconciliado com o seu empregado. Porque não vai ter direito ao direito. O empregado bem-aventurado, ele também é alguém contra o patrão. Ele diz: o que é meu dever, eu cumprirei com dedicação, com esforço, para que a empresa possa avançar. E então, o político é bem-aventurado. Ele diz aqui: eu não estou em guerra com os cidadãos do meu país. Eu farei o quê? Eu lutarei para estabelecer leis que beneficiam o povo. E então, o povo que é bem-aventurado, ele diz que eu não estou em guerra com o meu país. Eu não vou disputar as coisas, não vou colocar em qualquer lugar, não me gerei em qualquer lugar, não vou fazer uma coisa maneira mais. Então eu lido com o outro, com o meu concorrente, sem maledicência, sem querer ver destruído, porque nós não estamos em guerra. Agora, pastor, não, o outro lado está em guerra. Então, quem está em guerra não é feliz. Por quê? Porque ele está promovendo a guerra. Agora, você que Cristo alcançou, você é feliz por quê? Porque o seu trabalho, a sua dedicação está em dizer: nós não estamos em guerra. Eu sou a paz. Eu promovei a paz. Como? Via guerra? Não. Via polarização? Não. Eu promoverei a paz no caminho oposto. E é interessante, muito interessante pensar. E a próxima bem-aventurança vai ser perseguição. Olhem para isso. Ele diz que bem-aventurado é quem é pacificador, depois o perseguido. Sabe por quê? Porque esse nosso mundo é um mundo em que quem caminha com Cristo vai ser a oposição a Ele. Por quê? Porque Ele é um mundo de guerra. Ele é um mundo de polarização. Ele é um mundo de extremos. Ele é um mundo em que tudo o que tem de normal, o problema do pecado, é o quê? Essa corrupção da normalidade e vai para o extremo. E quem propõe caminhar um pouquinho diferente pode ser o quê? Perseguido. E então o cristão, ele vai ser perseguido muitas vezes. Por quê? Porque ele é alguém que está dizendo: no que depender de mim, nós não vamos lutar. No que depender de mim, nós não vamos fazer isso. No que depender de mim, não vai ter discussão. No que depender de mim, eu não vou destratar, por exemplo, o meu adversário político. No que depender de mim, o indivíduo que é político e eu penso diferente dele, eu não vou querer a morte dele. Eu não vou demonizá-lo. No que depender de mim, a minha vizinha, o meu colega, que tem ali seus erros também, eu não vou tratá-lo como alguém que é do inimigo. Nós não estamos aqui para guerrear. Nós não estamos para guerrear.
disponível para promover a paz. E sabe por que é belíssimo? É que fazer isso é agir como Deus age. Fazer isso é ser filho de Deus. Sabe o que é belo nisso? É que quem assim age é alguém que está apenas refletindo o caráter de Deus. Porque foi isso que Deus fez, é isso que Deus é. Deus é o supremo promotor de paz. Nós, que dentro estamos, somos chamados a promover a paz. E nas escalas menores e nas escalas maiores. Onde quer que você estiver, lute para ser um promotor de paz. Porque fazer isso é dizer ser filho de Deus. Filho de Deus promove a paz. Quem promove a paz é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque ele é alguém que parece com Deus. Ele é alguém que age como Deus. Ele é alguém que entendeu o ministério da reconciliação de Deus. Assim como Cristo nos reconciliou com Ele, Cristo nos reconciliou, nós, eu e você. Então eu preciso caminhar com você como quem diz o quê? Nós já fomos reconciliados. Nós não estamos em guerra, embora disputamos às vezes. Embora disputamos as vagas de emprego, as vagas na faculdade, as vagas no táxi, as vagas para casar, porque assim não tem moça que casar, não quer casar, aparece o algo do céu e todo mundo deve casar. Sim, conta. Sim, estamos a disputar, mas não estamos em guerra mais. Se você conseguir, eu não vou querer te matar, te destruir, para que eu consiga você. Por quê? Porque eu não sou assim. Você é daqueles que estão lutando com os outros. Eu estou aqui para que promover paz. Irmão, se todo mundo promovesse paz, assim não seria muito bom. Agora, vem aquela pergunta. Então, quem promove paz é feliz? Se isso for significar perder. Sabe por quê? Porque dificilmente quem promove guerra para o coração. Quem é alguém que gosta de guerra, o brigueiro, tem que ir aqui dentro, a amargura. Tem o que é aqui dentro, geralmente. O que tem aqui é brutalidade. Tem aqui dentro é grosseria. Então, o brigueiro, aquele que é o tempo todo lutando, o que mais tem? É a amargura. Por causa disso, muitos dizem, as pessoas agem com brutalidade muitas vezes para se proteger. Aqueles que aparentemente são casca grossa, dentro, sabe, são molengas. Sabe? Se diz isso, pessoa que você vê, aparentemente aqui dentro, tem aquela brutalidade fora, aquela brutalidade lá dentro, tem ali coisas que ele está escondendo, frustrações, aquilo que não deu muito certo. E para nós, o pecado é muito também. Então, quem promove guerra é o pecado. O pecado escraviza. E, portanto, não é feliz. Agora, por que quem promove paz é feliz? Primeiro, porque ele parece com quem? Com Deus. Porque ele age como Deus age. E se ele age como Deus age, é porque aqui dentro do coração não é um escravo do pecado. É porque ele tem um coração que já foi santificado pelo Senhor, que foi agora transformado pelo Senhor. Ele pode caminhar com alegria. Ele experimentou aquilo que lhe estava trazendo a verdadeira felicidade. Então, quem promove paz, ao mesmo tempo que ele pode perder algumas coisas, promover a paz, ele é feliz, não porque ele ganha ou porque ele perde, ele é feliz pelo estado, por quem ele é, pela doçura que é no coração, por aquilo que ele tem para oferecer. E essa é uma frase muito comum na internet. Você oferece aquilo que você tem. Então, se tem o quê? É guerra? Talvez é o que tem. Agora, problema de paz? Talvez é a paz que iluminou você, está promovendo a reconciliação. Esta manhã, eu quero convocar-vos
saímos daqui, nos táxis, nas vizinhanças, na família, onde quer que estivermos, passando o jeito, estamos dizendo, nós somos reconciliados, nós não estamos em erro, nós não estamos aqui a brigar, porque eu sou promotor de paz. Eu buscarei sempre o melhor caminho para termos paz. Não significa que eu não conformaria, não significa que eu não questionaria. Em algum momento poderei questionar, mas a minha questionação, o meu questionamento tem um alvo de tentar promover a paz. Usando os caminhos que estão disponíveis para que a gente consiga promover a paz. Amém? Esses são os olhos. Prestação. Nós tivemos uma polarização. E agora, 2027, liberar isso. Eu já começar a viver. Como pastor, sou chamado a falar para este povo. Eles nunca nos verão aqui no culto a falar sobre em quem devem votar. Eles são livres. Eles nos verão fazer sermões, exposições, são política, à luz da Escritura. E perceberão que um princípio que a gente vai ensinar é que não existe desperto político perfeito, porque vem dos homens que são perfeitos. Portanto, não há ideologia perfeita e por isso não devemos ter messias políticos. Que a gente consiga, nesse mundo de polarização, Senhor, extremos, que a gente consiga lidar com quem foi reconciliado, com quem está com a paz, que fala as verdades e denuncia as injustiças, mas que não está indo para o caminho do escuro. Senhor, o nosso país é um país que nos desumaniza. Os nossos governantes não nos deram transportes públicos em condições suficientes para o ano. E nos vemos, às vezes, táxis, autocarros, abarrotadíssimos. E nesses lugares, nesses momentos, nós estamos realmente em lugares profundos do dilema angolano. Mas eu quero que você nos ajude a não permitir que percamos aquilo que nos caracteriza. Sim, não poderemos perder todos os casos. Não podemos perder todos os homens. Mas nos leva a entender, Senhor, que estamos aqui para dar uns com os outros, como quem foi reconciliado. Se tiver de perder um táxi algumas vezes, para não ter que ajudar alguém, se tiver de ganhar menos, para não ter que esperar alguém, nós faremos. Porque nós não estamos aqui para agir como quem está em guerra. Nós estamos aqui para promover a paz. Nós estamos aqui para dizer que já fomos reconciliados. Cristo nos reconciliou. Por que viver em guerra se Cristo nos reconciliou? Na política, nas famílias, nas escalas da vida, onde quer que estivermos, Senhor, queremos estar lá para dizer a quem conosco convivemos. Nós já fomos reconciliados por Cristo Jesus. Se aproximar. Que a reconciliação que experimentamos de Ti, Senhor, com Deus Pai, e também socialmente com os outros, possa se materializar de tal forma que o outro possa perceber que eu estou agindo como alguém que é agente de paz, dizendo: já fomos
reconciliado. Não estamos mais em guerra. Homem com mulher, não estamos em guerra. Marido com esposa, não estamos em guerra. Com líder de cidadão, não estamos em guerra. Cidadão e cidadão, não estamos em guerra. Estamos em paz. Nos ajuda, Senhor, a não perder Cristo. Em nome de Jesus. O nosso eu, a nossa carne, tentará e buscará formas. Mas nós queremos, como gente feliz em Cristo, como gente que pertence ao teu reino, promover a reconciliação, a paz entre nós, homens, em nome de Jesus. Amém. Amém.